Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Glória a Deus por você estar aí me assistindo, glória a Deus pela tua fidelidade. Eu quero aqui, antes de começar a palavra, eu quero parabenizar todas as mamães que estão me assistindo aí do outro lado. Aquelas também que não estão me assistindo, pelo dia de hoje. Aqui em Ribeirão Preto, o Dia das Mães foi mudado para o dia 14 de junho, mas eu acredito que aí onde você está, na cidade que você está me assistindo, hoje é o Dia das Mães. Então que Deus realmente abençoe a sua vida, que você possa continuar sendo canal de Deus para a vida dos seus filhos, para a tua casa, para a tua família. Que o Senhor possa abençoar plenamente a sua vida nesse dia de hoje. Seja muito abençoada, mamãe. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Aleluia. Bom, querido, o título da nossa palavra de hoje é: a perseguição não pode calar a voz de um cristão. Você entendeu o que eu disse? A perseguição, ela não pode calar a voz de um cristão. Amados, a igreja cristã no mundo mundial, até hoje, ela sofre algum tipo de perseguição. Algumas de uma forma mais branda, outras de uma forma mais severa, mas o fato é que todos nós cristãos, nós passamos ainda hoje por algum tipo de perseguição. Eu não quero aqui citar nome de países, mas tem alguns lugares que a igreja cristã ainda precisa se reunir às escondidas para não serem exterminadas. Sabia disso? Agora, nós aqui no Brasil, nós somos pouco atingidos, somos privilegiados por poder servir ao Senhor, por poder estar com Ele a hora que quisermos, da forma que quisermos, falarmos do amor dEle em praça pública, pregar para quem nós quisermos, e as pessoas são livres de aceitarem ou não. A Bíblia diz em 2 Timóteo que todo aquele que querem servir a Cristo sofre algum tipo de perseguição, seja de uma forma ou seja de outra, mas sofre algum tipo de perseguição. Será que nós estamos preparados para essa perseguição? A maneira que nós vivemos hoje é tão boa servindo a Deus aqui no Brasil, temos tanta liberdade, mas será que nós estaríamos preparados para sofrer tanta perseguição como tantas pessoas aí fora sofrem? Vamos ler um texto da Bíblia que vai nos respaldar isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você vai abrir a tua Bíblia ou você vai atentar à minha leitura. Se você abrir, glória a Deus, aleluia. Se você não abrir, então você atenta à minha leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos ler? Glória a Deus. Diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Versículo 8 e último. Assim houve grande alegria naquela cidade.
Meus queridos irmãos, se você vivesse no tempo de Saulo, hoje, se fosse o tempo de Saulo e você vivesse lá no tempo de Saulo, ou se você vivesse hoje em algum país desse onde servir a Deus é um crime, você paga muitas vezes com a própria vida, o que você faria? De que forma você serviria a Deus nesse lugar? Hoje, da maneira que você vive hoje, imagina que hoje você tem uma liberdade intensa em servir o Senhor, mas de repente você se vê em um lugar como esse lugar que nós lemos em Atos, na época de Saulo, ou em algum país onde você pagaria com a sua própria vida por servir a Deus? De que maneira você faria? Eu tenho dois pontos para você escolher um. O primeiro, você abandonaria o Senhor para não ser preso ou exterminado da face da terra, você e a sua família? Ou 2, você continuaria servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, levando as boas novas, mas correndo risco de vida? Qual seria a tua escolha? Qual seria a tua escolha, querido? Imagina-se você vivendo a Deus hoje com tanta liberdade, de repente se vê em uma situação onde você é, entre aspas, obrigado a renunciar ao amor de Cristo. Talvez diante da emoção, muitos de nós diríamos: não, pastor, eu continuaria pregando, mesmo correndo o risco de vida, eu continuaria pregando, servir ao Senhor plenamente. Será? Será que realmente seria isso que nós faríamos diante da realidade? Eu não estou aqui julgando você não, meu amado. Muito pelo contrário, não estou te julgando. Se você disser para mim: pastor, eu morro, mas eu não nego Jesus e nem deixo de pregar o Evangelho. Amém, glória a Deus por isso. Aleluias. Amém, realmente. Porque assim realmente é que tem que ser. É assim que o Senhor espera que sejamos. Com certeza. Mas eu disse será. Sabe por que eu disse será? É porque tem pessoas, querido, que até por uma discussão familiar, conjugal, ou uma desavença com o irmão, ele já tem vontade de abandonar a igreja e os caminhos do Senhor. Quem dirá uma ameaça de morte? Não é verdade? Concorda comigo? Entenda uma coisa, amado. Servir a Deus com certeza é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. Agora, abandoná-lo é uma covardia. E nós não somos covardes. Nós não somos. E aí você pode concordar comigo e dizer: não, pastor, nós não somos covardes. Não somos. Serviremos a Deus até o fim da nossa vida. Mas aí é o que eu disse agora há pouco. E se nós estivéssemos na condição daquele povo? Ou você nega ou morre. Ou você nega ou você é açoitado, você é preso. Querido, pessoas até hoje são mortas ou castigadas severamente em algum lugar do mundo por professar a sua fé em Jesus Cristo. O Senhor ama nos ver colocar a nossa fidelidade em prática. Quando nós temos aí uma barreira se levantando diante de nós, quando vem um confronto, quando vem algo confrontar a nossa vida com Deus e nós perseveramos e continuamos servindo o Senhor, mesmo que seja uma barreira tão fraca em relação àquela perseguição, mas quando nós passamos por cima de tudo isso e continuamos servindo ao Senhor, isso alegra e agrada o coração do nosso Deus. Dizer: o meu filho é fiel. O versículo 1 diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, querido, os cristãos eles estavam realmente fugindo para não serem perseguidos e mortos por Saulo. Esse Saulo é o mesmo que se tornaria o apóstolo Paulo em pouco tempo.
pouco tempo na frente. Mas por enquanto ele ainda é Saulo, o perseguidor da igreja. Então aquele povo fugia, mas na fuga deles, enquanto eles fugiam para não ser mortos, eles pregavam o evangelho, eles anunciavam o Senhor Jesus Cristo. É lindo isso. O versículo 3 diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha que coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sido arrastado da sua casa e castigado por estar servindo a Cristo? Você tem sido arrastado e castigado por estar servindo a Jesus Cristo? Eu tenho certeza que a resposta que vocês vão me dar é não, pastor. Eu não tenho sido castigado por estar servindo a Jesus Cristo. E por que você não tem sido arrastado e castigado por estar servindo ao Senhor, por amor a Cristo? Sabe por quê, querido? É porque aqui no Brasil, aqui onde nós vivemos, nós temos liberdade em servir ao Senhor. Nós temos muita liberdade em servir a Deus aqui. É muito bom, não é? Servir a Deus aonde você pode colocar um banquinho ali no meio da rua e subir nele e começar a pregar a palavra, começar a proclamar o Evangelho de Cristo, trazer as boas novas às pessoas, sem ser preso e castigado. Então, eu vou te fazer outra pergunta. Por que nós fazemos tanto drama? Fazemos tanto corpo mole ao servir e trabalhar responsavelmente pelo reino de Deus? Você sabe me responder isso? Se nós temos tanta liberdade, por que procuramos com as nossas próprias mãos a dificultar o evangelho, o caminho a ser seguido? Versículo 4 e 5 diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Amado, esse povo, ainda que perseguido, eles pregavam a palavra por onde quer que fosse e ainda anunciavam o evangelho, mesmo correndo o risco de morrer. Pregavam a palavra e anunciavam Jesus Cristo. E por que isso? Por que eles faziam isso? Porque eles eram bobos. Não. É porque eles amavam Jesus Cristo verdadeiramente, sem nenhum tipo de interesse, sem receber nada em troca. É o amor verdadeiro que estava dentro de seus corações. É o amor incondicional de Cristo que movia o coração deles e dava força a eles para não desistir mesmo em meio às perseguições. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os lugares mais perseguidos da terra são onde nós encontramos os cristãos mais fiéis. Sim ou não? Os lugares que são perseguidos, que os cristãos veem outros morrerem, famílias sendo extirpadas da terra, eles ainda assim permanecem fiéis ao Senhor. Pessoas que não esperam nada em troca, mas estão prontas para morrer por Jesus Cristo, se for preciso. E eu e você? E eu e você, querido, que muitas vezes colocamos 1001 obstáculos para dificultar a nossa livre servidão a Deus. Livre, porque nós somos livres em servir ao Senhor, mas colocamos obstáculos. E nós lemos e vimos ainda hoje pessoas que não colocam obstáculos algum, que a morte para eles não é nenhum obstáculo em servir o Senhor. Que a perseguição não é obstáculo, ser açoitado não é obstáculo, o sofrimento não é obstáculo para eles em servir o Senhor. Nós somos privilegiados, querido, nós somos muito privilegiados em quê? Em poder orar, jejuar, adorar, fazer a leitura bíblica ou até mesmo pregar a palavra livremente sem ser caçados e mortos.
Glória a Deus e aleluia por isso. E mesmo assim insistimos. Mesmo assim, alguns insistem em criar obstáculos, em construir barreiras para dificultar a servidão. Verdade ou não? Verdade. Verdade, querido. Colocamos 1001 dificuldade em algo tão lindo que é servir o Senhor. Em algo tão maravilhoso que é poder servir aquele que morreu por nós. Amado, nesse momento, enquanto eu prego para você aqui, enquanto eu ministro para você aqui, em algum lugar desse mundo tem um cristão sendo morto ou castigado por não negar sua fé em Jesus Cristo. Sabia? E eu. E você. E nós aqui muitas vezes, como eu já disse, por uma discussão familiar, por uma falta de concordância no ministério, abandonamos o Senhor. Deixamos de lado aquilo que é mais importante para nós, Jesus Cristo. Deixamos de lado a obra da cruz. Deixamos de lado a nossa salvação. A Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achá-lo. Para nós invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. Querido, por enquanto nós podemos achá-lo com facilidade. Por enquanto Ele ainda está perto de nós, mas logo nós não o acharemos mais porque Ele vai estar muito longe. Ô Senhor, sustenta a nossa vida, Pai. Versículo 6 e versículo 7 diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos eram curados. Querido, mesmo sendo caçado, Filipe prega para aquele povo e detalhe, eles se convertem ouvindo e vendo os grandes sinais que Cristo fazia através de Filipe. Porque Filipe era melhor do que nós? Não, porque Filipe não negou o Senhor, mesmo estando sendo caçado. Agora, se Deus opera grandes sinais através daqueles que pregavam com limitações por causa da perseguição, imagina o que Ele não pode fazer através de nós, de mim, de você. Se nós temos carta branca para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas. Amado, a Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. É uma alegria para nós levar as boas novas do Senhor. Filipe, ele tinha as marcas do amor de Cristo, por isso ele não desistia em meio às perseguições. E eu e você, nós temos as mesmas marcas do amor de Cristo que Filipe tinha. E onde nós estamos? Diante de uma colheita tão ampla. Onde? Aonde nós, muitas vezes, nos escondemos diante de uma colheita tão ampla. Muitas vezes, a perseguição para nós é o trabalho no reino. Ai, pastor, tenho trabalhado demais para a obra. Eu tenho feito muito, eu preciso descansar. Amado, não sabemos o que é perseguição. Precisamos rever alguns conceitos nas nossas vidas de servidão a Deus. O versículo 8 e o último versículo, o versículo 8, diz: assim houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria, houve uma grande alegria naquela cidade, queridos. Então, aonde a palavra de Deus entra como semente, ela produz frutos e traz alegria. Onde o amor de Deus é revelado através da palavra,
Ela produz cura, restauração e produz alegria. Assim houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque receberam, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, conheceu a verdade, conheceu a palavra de Deus através de pessoas que não pregava diferente porque estava sendo procurados ou caçados por Saulo. Pessoas que não barateavam o evangelho por causa da perseguição. Pessoas que não facilitavam para outros a palavra de Deus apenas porque estavam para ser mortos, então eu preciso pregar de qualquer jeito. Não era assim. Não era dessa forma. Agora, se há alegria em servir a Deus para aqueles que são perseguidos e mortos, quem dirá para nós que podemos expressar toda a nossa adoração livremente? Amado, que privilégio servir ao Senhor. Que privilégio poder gritar, Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da tua glória, indiferente da perseguição ou da liberdade em servi-lo. O que nós precisamos é rever, como eu já disse, os nossos conceitos diante da palavra e da servidão a Deus. E pensar e perguntar: Senhor, de que forma eu tenho servido o Senhor? De que forma eu tenho te buscado, Senhor? Será que eu tenho mais a oferecer ao Senhor? Quando as barreiras se levantam diante de mim e de você, quando um confronto se levanta diante de mim e de você, quando eu fico magoado, chateado, entristecido, aborrecido, o que eu faço? Eu oro mais, jejuo mais, leio mais, busco mais o Senhor. Que tanto eu tenho perdoado? Os discípulos disseram a Jesus: Senhor, que tanto precisamos perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, vocês precisam perdoar sempre. Talvez a perseguição para muitos é a dificuldade do perdão, é a dificuldade da reconciliação com o irmão, com o pai, com os filhos, com a mãe. De repente a perseguição é a perda de um ente querido, que aquilo ficou no teu coração, você não consegue desbloquear aquilo porque acha que o Senhor é culpado por aquilo que aconteceu. Querido, o mesmo evangelho que trazia perseguição e morte aqui no livro de Atos e em alguns lugares do mundo é o mesmo que nós pregamos aqui hoje. É o mesmo, não mudou nada. Amado, a glória de Deus está sobre nós. E eu glorifico o Senhor porque não tem ninguém com uma arma na nossa cabeça, dizendo assim para nós, na nossa cabeça ou na cabeça dos nossos filhos, dizendo: olha, se você não negar Jesus, ele morre. Glória a Deus que isso não existe aqui, querido. Não sei o que faríamos se isso acontecesse conosco. Diga: obrigado, Jesus, pela liberdade que tenho em servi-lo sem ser perseguido. Amado, com essa palavra que Deus trouxe dentro do meu coração hoje e dentro do seu coração, você consegue reavaliar a sua vida com Deus? Você consegue, diante dessa palavra, reavaliar a sua vida com Deus, querido? Você consegue entender que nós precisamos, servir ao Senhor sempre, até o final da nossa vida, mesmo sem receber nada em troca? Você consegue entender que tudo que nós temos e ainda receberemos da parte do Senhor é por graça e misericórdia? É por favor imerecido? Você consegue entender dessa forma? A palavra, ela
consegue tocar o seu coração? Porque ela toca o meu. E às vezes eu estou orando e buscando ao Senhor e eu choro diante dele dizendo: Senhor, temos tanta liberdade em servi-lo e por outro lado colocamos tanto obstáculos. Me perdoa, Senhor. Faça uma aliança com Deus nesta noite, querido, de servi-lo com integridade, fidelidade, compromisso e acima de tudo, servi-lo com alegria por não ser caçado e morto ao expressar o seu amor. Faça essa aliança com Deus e diz: Senhor, eu vou estar contigo, indiferente das dificuldades que eu sofro. Indiferente das barreiras que se levantam contra mim, eu estarei contigo. O Senhor será o meu Deus e nada se colocará entre nós e permanecerá de pé. Amado, que essa palavra nessa noite possa ser rema na sua vida, ela possa produzir frutos. Que você possa sair daqui hoje repensando a sua vida com Deus, colocando alguns pontos diante do Senhor e falando: Senhor, me ajude a te servir verdadeiramente da maneira que tem que ser servido, Senhor. O Senhor merece o nosso melhor, querido. O Senhor merece o nosso melhor. Será que nós temos dado o nosso melhor? Se não estivermos dando o nosso melhor, precisamos de pensar, repensar e trazer diante do Senhor o nosso melhor. Amém, querido? Que Deus possa realmente te colocar frente a frente com a palavra hoje e mudar a sua maneira de pensar e agir diante da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus nos colocou hoje juntos aqui para falar tanto comigo quanto com você. Eu recebo da parte do Senhor essa palavra e espero que você também. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas e clamar pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua graça. Pedir que o Senhor vá de encontro a esse homem, a essa mulher, Pai, que está me ouvindo agora. Meu Deus, fortaleça a vida dele, fortaleça a Tua casa, a Tua família, Senhor. Quebra todas as barreiras que têm se levantado contra eles agora nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa, Senhor. Senhor, com a liberdade que nós temos em Te servir, Senhor, nos ajude a Te servir verdadeiramente, porque nós precisamos do Senhor, somos dependentes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor cuide da nossa família, da nossa casa, ó Deus, das nossas finanças, de todas as formas, Pai. Nós somos dependentes, como eu disse, que essa palavra possa produzir frutos em nós. Que nós possamos sair daqui hoje cheios do Teu Espírito, mas com a certeza de que nós temos muito mais a oferecer ao Senhor do que nós temos oferecido. Receba de nós o melhor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Você diz amém? Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe você e a tua casa. Tenha aí uma semana de vitória, de bênção. Que a graça do nosso Senhor esteja contigo todos os dias. Nós estaremos novamente no próximo domingo aqui. Quarta-feira temos reunião de célula e no domingo a palavra do Senhor. Assim, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.